Boa noite, Bob, o Peter, o Pescado, o Adalberto. A coisa é tão latente na aviação, para quem vive, né? Nós teríamos assunto aqui para manter um canal aberto 24 horas por dia, em 65 idiomas. E, olha, é O complicado. Peter Beyond, quando eu falei que viriam outros convidados, falei para ele que. Eu falei assim: então vai ser um episódio de 4, 5 horas. Né? É, e assim, ó, essa questão de a gente falar, você citou aqui na introdução, né, que o pessoal acha que eu critico a Azul, que não sei o quê. Há um ano atrás, eu fiz um vídeo falando da situação financeira da Azul. E falei numa situação financeira e já dizendo, olha, e nesse vídeo eu falei a seguinte frase: é a pior crise que a aviação brasileira está enfrentando. Cara, o que eu recebi de pau, o que eu recebi de. Mas enfim, até o próprio John, que é o CEO da Azul, me cobrou pessoalmente no encontro lá em Campinas, que eu fui duro demais. Disse, olha, são análises, eu posso estar errado, eu falei para ele, mas são análises. Mas enfim, são diversos problemas, cada uma com o seu, né? Cada empresa com o seu problema. Nós temos aí a Latam nadando de braçada por uma situação em que ela soube se organizar, como já foi falado aqui, seria chover no molhado falar da organização da Latam, daquilo que ela passou. Ela fez uma recuperação judicial num momento inédito que ninguém fez, que ninguém imaginava também o que via pela frente. Nós temos no Brasil aí a Voepaz, eu voei de Voepaz hoje. A Voepaz merecia um capítulo especial, porque é uma relação, uma linha muito tênue entre o bom e o ruim, o certo e o errado, é muito complicado. E a questão de Gol e Azul? Eu quero fazer uma colocação. Existe um romantismo muito grande no meio para falar em fusão de Azul e Gol. Gente, não, aí é uma visão minha. Eu não vejo como fusão. Na verdade, uma possibilidade, é um caminho, é um canal, um negócio que a Abra está vislumbrando para ela. Então, assim, é um negócio em que a Abra viu uma oportunidade de mercado, viu uma oportunidade de uma empresa sangrando, que é a Azul, e cada dia sangra mais. Não acredito que a Abra esteja preocupada em recuperar a Azul. Aliás, a Abra não está preocupada nem em recuperar a Gol, porque se tivesse, já tinha recuperado. Tem potencial, capacidade para isso. O que a Abra está de olho, na estrutura magnífica que a Azul tem. A Azul tem uma linha de operação com uma frota diversificada. A Azul tem centros de manutenção certificados, centro de treinamento certificado, tem simulador. A Azul tem uma estrutura perfeita para rodar, desde que tenha dinheiro para rodar. E eu acho que é nisso que a Abra está de olho. Não, o Luiz toca em alguns pontos que são assim fundamentais, né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso algumas vezes aqui no ASA. O mercado brasileiro de transporte aéreo, o mercado brasileiro para linhas aéreas, não é um mercado muito atraente, né? Por isso que, inclusive, a despeito de todo o interesse do governo brasileiro em todas as medidas que foram tomadas para facilitar a vinda de novas empresas para cá, elas não vêm. Elas não vêm porque o ambiente é tóxico. O ambiente tem uma série de fatores que fazem com que a administração de uma empresa aérea aqui seja um desafio. Né? Luiz, o dólar pode subir em qualquer país e não vai ser o mesmo problema aqui no Brasil. Nós saímos de 5,80 e fomos para 6,20. Então, você em um mês, você tem aí 15% de desvalorização. Dia desses, eu estava dando uma entrevista e eu estava tentando explicar para o jornalista que uma empresa aérea, ela é como uma empresa numa zona de processamento de exportação. Ela pega só insumos importados, só que ao invés dela exportar, ela exporta só uma parte do serviço e a outra parte do serviço ela pega os insumos importados e vende no mercado doméstico. É basicamente isso. Quer dizer, o que você tem de doméstico que você aporta? Você aporta mão de obra,
Você aporta um pouquinho das tarifas aeronáuticas, um pouquinho das tarifas aeroportuárias, não todas, porque se você faz voo internacional, as tarifas aeroportuárias, as tarifas de navegação aérea também são em dólar. Você vai aportar um pouquinho dos serviços de rampa, que eventualmente você pode comprar alguma coisa em reais, mas mesmo os serviços de rampa muitas vezes vão ter uma indexação ao dólar, porque parte dos equipamentos desses serviços são também importados. Então, é você ter praticamente todos os seus insumos importados para vender isso em real. Não teria problema se você tivesse um país de renda alta, quando você conseguisse repassar o preço. Mas o que acontece? Seus custos sobem, você é forçado a elevar o preço, a hora que você eleva o preço, diminui a demanda. A hora que diminui a demanda, os seus custos fixos ficam mais significativos, seu custo unitário aumenta mais do que proporcionalmente, você tem que aumentar mais ainda o preço, o que força a demanda mais ainda para baixo. Então, realmente é um círculo vicioso, é complicado, é um mercado extremamente desafiador. Por outro lado, a Latam está aí, $1 bilhão quase de lucro para mostrar que dá para você operar, dá para ganhar dinheiro, tem o que fazer. Como a Azul, quando chegou no mercado, eu gosto muito de lembrar quando a Azul colocou o voo que ligava Belo Horizonte a Porto Alegre. Né? Não existia voo direto de Belo Horizonte para Porto Alegre. A terceira maior cidade do Brasil, com a quarta maior cidade do Brasil, não tinha voo direto. Você tinha que fazer conexão em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso é ridículo. Então, situações que já melhoraram. Depois da entrada da Azul, o mercado se desenvolveu, cresceu, nós triplicamos o tamanho do mercado, mas agora a gente precisa dar mais um salto. A gente precisa novas medidas estruturais que permitam a gente sair dos 100 milhões de passageiros por ano para subir para, sei lá, 150, 200 milhões de passageiros por ano. A gente não vai conseguir fazer isso se a gente não fizer algum ajuste estrutural. E esse ajuste estrutural aí tem aspectos tributários que precisam ser pensados, tem aspectos organizacionais que precisam ser pensados. Mesmo eu particularmente acho que a reforma tributária que foi aprovada, embora ela tenha sido liquidamente negativa para as empresas aéreas, porque antes elas eram isentas de imposto e agora elas vão pagar imposto, mas na prática talvez permita que você ganhe em eficiência econômica no país como um todo, e isso acabe levando a algum crescimento dos voos. Então, não sei, vamos aguardar um pouquinho, mas realmente é um desafio. Nós temos potencial para ter pelo menos 200 milhões de passageiros por ano voando nesse país, o dobro do que nós temos hoje, e sempre lembrando, para voar o dobro de passageiros, precisa ter o dobro de aviões, precisa ter o dobro de pilotos, o dobro de comissários, não precisa ter o dobro de aeroportos, nós temos aeroportos ainda. Precisa ter aeroportos bons, sistema de controle de tráfego aéreo eficiente, mas os aeroportos que a gente tem e o sistema de controle de tráfego aéreo que a gente tem ainda tem capacidade ociosa. Precisa melhorar o nível de qualidade, sim, mas eles, tirando Congonhas, Santos Dumont, que está com capacidade totalmente tomada, os outros aeroportos aí têm condição de você acomodar um pouco mais de voo. Eu continuo muito otimista em relação ao futuro do mercado, mas é desafiador. O grande problema mesmo, como você mesmo sabe, é supply chain. Eu estava ouvindo coisas horrorosas sobre revisão do CF34, que é o motor da GE que equipa a primeira geração do Z1, né? Que se você for fazer um overhaul nos motores, assim, o overhaul em um motor custa mais caro do que você compra o avião todo no mercado. Fazer overhaul em um motor, precisa fazer overhaul em 2 motores. Então, se tornou um avião totalmente inviável com esses motores, sabe? Você vai acabar parando todos eles em função, efetivamente, de problemas que você vai tendo aí na vida posterior do avião, né? O Pescada, gostaria só de fazer aquele comentário sobre a última negociação de dívida da Azul. Tem bastante coisa, viu, Bob, com relação à Azul. Eu vou pegar aqui, eles anunciaram agora aqui nessa semana. Tá saindo o meu áudio? Tá. Eles fizeram o anúncio agora essa semana, deixa eu pegar aqui, de um aumento de capital também, né? Então, um aumento de capital social que eles vão colocar. E ali,
nessa proposta, eles, a partir de 1 a 6, pode chegar até 6 bilhões de reais. Né? E ali vai ter novas ações que quem entra nesse bolo, né? Quem já tem aquelas debêntures, que são aquelas títulos de dívida de longo prazo, esses caras também já vão converter alguma coisa aí em capital social para a empresa. Tem uma negociação super grande com os lessores, com o pessoal dos fabricantes, né, de peças. Vai todo mundo entrar nessa de aceitar esse aumento de capital social para trocar parte do que eles têm a reavida azul, né, como dívida, para entrar com novas ações da empresa. Então, isso aqui eles anunciaram agora, e o que eles tinham anunciado um pouquinho para trás foi aquilo que a gente comenta sempre aqui, de colocar parte da dívida que eles têm, de jogando sempre para frente. O que acontece é que a gente está num momento ainda de inflação super alta. A gente comentou aqui essas taxas, né, de dívida. Para vocês terem uma ideia, o governo americano paga hoje 4% em dólar, que para eles é uma taxa super alta, né? E a Azul está jogando essas dívidas para frente por volta de 10 alto, 11%. Então, você vê que nisso está embutido um risco adicional, que é o risco do mercado de aviação, mas ela tem conseguido jogar isso para frente. E quando você analisa o documento que eles enviam para os acionistas, a gente estava falando até antes do episódio, né? Ele parece um labirinto. Tem muita coisa para você conseguir fazer essas manobras para captação de dinheiro, para sobreviver, para jogar o que ele tem para pagar um pouquinho mais para frente, ainda mais com uma taxa alta, que é alguma coisa que a gente vai falar aqui da Embraer depois. A Embraer está conseguindo fazer, com esse momento que ela está passando, ela está conseguindo fazer ao contrário, ela está conseguindo tirar do mercado dívidas que ela tem, porque ela está recebendo dinheiro. Então, ela vai deixar de pagar dívidas com taxas maiores do que o que a gente tem no mercado. Escada, só uma pergunta de um leigo. Na prática, dá para dizer que a Azul, então, continua comprando dinheiro? Sim. Sim, isso é um movimento normal, né? É um movimento normal, é um movimento que sempre acontece. Só que o momento é ruim e não tem o que fazer. O momento é ruim e ela precisa... E essa derrocada que ela deu pesada aqui, a gente está acompanhando isso muito de perto. Foi a proximidade de coisas para pagar e ela tinha que empurrar isso para frente. E aí tinha que conseguir fazer isso rápido. Enquanto não fazia rápido, o mercado achou que ela ia dar default na dívida, de curto prazo. Então, isso esquentou muito, a temperatura foi muito lá em cima. Agora, nos parece que essa aproximação também com a Gol via Abra já vai normalizando um pouquinho mais as coisas, e ela já conseguindo fazer acordos de jogar mais para frente, vai levantar capital agora social, então melhora um pouco. Mas o momento... Na realidade, ela com essas ventilações de negócio com a Abra, ela começa a ganhar credibilidade para negociar, porque as ações continuam no mesmo patamar. Não, o cara que... E a gente tinha aqui, né? Porque sempre que a gente fala, aparece alguém no chat falando, pô, Pescada, agora não é o momento, né? Que, tipo, o cara vê que as ações caíram tanto e que ele fica com vontade de comprar. Cara, quem opera ações das companhias aéreas, ele tem que ter... Ou ele desliga o aplicativo... a gente estava vendo, e qualquer notícia, as ações chacoalham de... Ontem, a Gol caiu 9%. Hoje, com a fala do ministro, ela subiu 9%.